Oi pessoal, aqui é o Marcelo, do Dr. Enem, e hoje esse vídeo eu vou usar para falar um pouco do programa do seminário. Assim, as pessoas que estão decidindo se o seminário é uma coisa útil para elas nesse momento, quando que querem fazer, eu tenho certeza que para tentar nessa batalha de Enem, potencializar o seu resultado e a sua utilização de conhecimento é super útil, mas eu quero deixar o seminário bem explicado. Muita gente me pergunta como é que o seminário é. Bom, o seminário são 6 encontros. Deixa eu falar um pouquinho de cada um desses encontros. No primeiro encontro, eu foco na ideia de que tu tem que entender a prova que tu está fazendo. Então eu vou te explicar sobre o Enem. Muito mais do que tu conhece hoje. O Enem é baseado numa prova americana, vou te explicar em que prova que ele é baseado, como é que eles chegaram nesse formato de Enem que tem hoje, como é que o Enem vai ser no futuro, como são organizadas as alternativas que tu tem para responder, como são divididas as questões entre médias, fáceis e difíceis, e como é que tu pode ter, com o mesmo número de acertos de uma outra pessoa, um desempenho melhor. Existe informação disso, muita coisa errada e muita coisa picada. O que acontece é que quando tu está, por exemplo, disputando um curso de medicina, tu tem que fazer 40 acertos de 45 questões por prova, compreender a prova, as limitações da prova e também as dificuldades que ela vai te impor são fundamentais. Esse é o primeiro encontro. O segundo encontro, a gente vai falar da habilidade mais importante necessária para uma pessoa potencializar o seu resultado no Enem e destruir o Enem. A pessoa tem que conhecer a si mesma, saber quais são as suas fortalezas e suas fraquezas. E é uma idade engraçada para falar de conhecer a si mesmo, porque em geral, diferente de mim, quem faz o Enem faz numa idade assim, onde a pessoa está se descobrindo em várias áreas da sua vida. Descobrindo a sexualidade, descobrindo o time de futebol, a profissão. Não é só o Enem que está acontecendo na tua vida quando tu acaba o segundo grau e vai escolher uma profissão. Mas quando eu falo de conhecer a si mesmo, eu falo de conhecer a si mesmo enquanto candidato para a prova. E da onde que tu vai tirar esse conhecimento? Tu vai tirar das provas anteriores. Mas eu sei que quando você vai fazer as provas anteriores, você não faz. A maioria dos candidatos não faz as provas anteriores. Por quê? Porque dói muito. É difícil. Faz com que a gente lide com frustrações, a gente fica triste, a gente se depara com as nossas limitações. Esse é o encontro número 2, onde a gente vai construir a capacidade de fazer essas provas anteriores. Beleza, a gente vai chegar no encontro número 3. O encontro número 3 é um dos meus preferidos. A gente vai falar sobre estratégias diferentes para cursos diferentes. Olha só, quando eu bolei esse curso originalmente, eu pensei na minha situação. Eu não bolei um curso, eu bolei uma estratégia primeiro para eu passar. E aí eu bolei um curso para que as pessoas que estivessem na mesma situação que eu, ou seja, tentando um vestibular super concorrido como o de medicina, conseguissem passar também. Ótimo! O que eu descobri? Eu descobri que a partir dessa evolução de performance e a partir de compreender a prova, tu podia se posicionar na prova de modo a te ajudar em outras situações. Por exemplo, aquele aluno que só quer entrar numa faculdade federal gratuita dentro da cidade dele. Aqui em Porto Alegre, onde a gente mora, existem várias vagas que ficam sobrando nas melhores universidades federais. Por quê? Porque as pessoas não se organizaram para ocupar essas vagas. Esse cara tem uma estratégia completamente diferente da medicina, mas a estratégia e a potencialização do conhecimento é tão importante para ele quanto para um concurso super competitivo. Para aqueles que estão no meio do caminho, ou seja, querem cursos específicos, uma boa estratégia de prova e uma boa capacidade de potencializar todo aquele conhecimento que a pessoa traz do segundo grau. Pensa assim, quando eu brinco muito que a pessoa não precisa tanto de conteúdo para passar. Só que olha só, a realidade é a seguinte, tu vem aprendendo conteúdo por 12 anos escolares. Por mais desatento, despreocupado e aluno ruim que tu foi, tu fez algumas centenas de provas. Então, olha só, o terceiro encontro, cursos diferentes, estratégias diferentes. Como é que tu vai fazer a prova para a tua habilidade específica e para aquele teu objetivo específico? E aí, no terceiro encontro, vem aquilo que foi o início desse curso todo na minha cabeça. Por isso esse é um encontro tão especial. Como superar adversários mais bem preparados. A ideia de todo esse nosso seminário é que tu esteja em alta performance no dia da prova. Que tu construa
as características que tu precisa para essa alta performance. E aí, uma pessoa que tem mais conhecimento que tu vai performar pior que tu, porque tu está em alta performance e ela não. Olha que coisa sensacional. Esse é o terceiro encontro. No quarto encontro, o quarto encontro a gente vai falar de como estar no máximo de performance no dia da prova. Porque não adianta fazer um pré-prova, um aulão descontraído, com violão e brincadeira, num dia antes da prova, pessoal. Não é aquelas dicas de te concentra, dorme bem, isso não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é o trabalho que tu fez nas semanas anteriores para construir as potencialidades que tu no dia da prova vai acessar. Olha só, é tipo um jogador de futebol. Ele treina uma pré-temporada para poder chegar no dia que inicia um campeonato e aí conseguir jogar. Então nesse quarto encontro a gente vai trabalhar com dois conceitos que são muito importantes. O conceito de tu chegar na prova no pico da tua performance e de tu evitar uma coisa que os americanos chamam de burnout. Deixa eu explicar melhor. Conhecimento é muito importante. E as pessoas cometem um equívoco de tentar ter o máximo de conhecimento no dia da prova. E aí elas vêm estudando para acumular conhecimento. Só que elas não fazem as coisas para poder usar esse conhecimento na prova. Elas chegam no máximo de conhecimento, mas não no máximo de performance. Performance é aliar a quantidade de conhecimento suficiente com a performance otimizada para a prova. E como as pessoas trabalham muito no conhecimento, elas acabam tendo uma coisa que chama burnout. Burnout, se a gente for traduzir literalmente, é o apagamento. Pensa numa vela que vai queimando até a hora que ela apaga. O que acontece? Quando tu não mede perfeitamente o esforço que tu faz, tu começa a ficar cansado, sobrecarregado. A gente vê os alunos dizendo assim, eu não consigo fazer mais um exercício, eu não consigo fazer uma lista de exercícios, eu estou numa ansiedade grande, eu não durmo bem, eu não acordo bem, eu não consigo conversar. Tudo isso atrapalha a performance dele. O que está acontecendo? Acontecendo um processo de burnout. A primeira razão pela qual uma pessoa não passa em medicina é a falta de conhecimento. Mas a segunda principal razão pela qual uma pessoa não passa em medicina é o excesso de conhecimento e gerando burnout. Esse é um encontro fundamental, é o nosso quarto encontro. O quinto encontro. Olha, o quinto encontro, nós já estamos aí na segunda metade do seminário, ele trabalha um conceito que é saber menos, mas saber melhor. E aí saber usar aquilo que tu tem de conhecimento. A gente, às vezes, se a gente for comparar o sistema educacional brasileiro com o sistema educacional americano, da onde a prova do Enem foi copiada a partir da prova do SAT, com as limitações da gente não usar uma prova computacional, a gente tem o seguinte, que no Brasil a gente tem uma escola muito conteudista, onde a gente tenta saber uma quantidade de conteúdos absurda. Quando a gente comenta com educadores do mundo inteiro a quantidade de matéria que um aluno de segundo grau tem que aprender, eles não entendem que aquilo seja possível. Pessoal, teoricamente, para te conseguir saber toda a matéria de segundo grau de história, tu sabe toda a história. Tal qual uma pessoa que se formou, na teoria. A prova de geografia, por exemplo, aqui da Universidade Federal, é considerada uma das provas mais difíceis que existem. Por quê? Porque tu tem que saber toda a geografia. Isso não é uma coisa viável. O que acontece, pessoal? Tu aprende uma montanha de conteúdo. Quando chega na hora de tu aplicar aquele conteúdo, tu acaba não conseguindo fazer a conexão entre o que tu aprendeu e aquela questão que está tendo ali. Quando tu está em casa, o teu professor faz uma coisa para te ajudar, entre aspas. Ele te dá questões separadas pelo conteúdo que ele acabou de te ensinar. E aí tu aprende sobre feudalismo, e ele te dá questões sobre feudalismo, e tu acerta as questões sobre feudalismo. Quando chega uma questão que te exige performar, e a ideia americana de uma prova do tipo SAT, na qual o Enem se baseia, não é quem sabe mais conteúdo, mas quem consegue usar o conteúdo para as coisas do dia a dia, esse seria o cara mais preparado para entrar na universidade, tu vai ver que tudo aquilo que tu sabe de história não te ajuda a responder
a questão porque não te ajuda a fazer as inter-relações, principalmente quando tu faz isso dentro de uma pressão de tempo. Esse quinto encontro é fundamental, porque ele vai potencializar a utilização do que tu já sabe. Em geral, as pessoas a partir daqui já estão se surpreendendo com o que elas conseguem acertar, já conseguem fazer simulados e já se sentem confortáveis com a prova. Elas já começam a ter uma discussão do tipo assim, olha, essa prova foi difícil, essa questão eu escolhi não fazer, essa questão aqui eu consigo resolver, mas eu vou ter que fazer muita conta, eu vou ter que achar um subterfúgio. Tu começa a ter uma discussão aqui que é chama de discussão dos snipers, né? Aquelas pessoas que não erram questão, porque elas começam a enxergar a questão de uma outra ótica. Bom, e aí, feito todos esses 5 encontros, a gente vai para o nosso encontro de fechamento. O nosso encontro de fechamento, ele tem a ver com o dia específico da prova. O dia que eu gosto de chamar o dia D. Por quê? Porque, cara, tu não tem uma segunda opção, uma segunda oportunidade. Tu chega, e no caso do Enem, o Enem interfere em várias das faculdades que tu quer entrar. Então imagina assim, eu quero entrar na faculdade X, que só usa o Enem como um percentual da nota para entrar. Beleza, se tu fez um mau Enem, tu além de estragar todas as faculdades que tu poderia entrar pelo Enem, tu ainda estraga tuas chances nessa. Nos cursos muito disputados, se tu não fizer uma boa nota no Enem, tu automaticamente está fora da disputa de medicina, por exemplo, numa universidade federal que use a nota do Enem, porque tu não vai ter pontuação depois para tirar aquela vantagem. O Enem é o caminho mais curto para a maioria das faculdades do país, quando se fala em universidades federais. Por quê? Porque o governo manda as verbas dele para as universidades de acordo com a adoção do Enem. No dia D, olha, tu teria feito nesse momento uma preparação, um acúmulo para esse dia. E aí tu vai chegar nesse dia com missões. Tu vai chegar nesse dia como um repetidor. E aqui vale uma coisa importante do nosso 6º encontro. A diferença entre um profissional e um amador. Você sabe qual é a diferença entre um profissional e um amador? O tio te explica. Um profissional, ele repete as coisas. Ele treina. Quando chega para ele aquele problema, ele já viu coisas parecidas, ele acessa aqueles conhecimentos e ele repete. Imagina no hospital. Chega uma pessoa com o braço quebrado. Tu acha que o cirurgião do trauma olha e diz assim, olha, agora eu vou aprender quais são os ossos e como é que eu faço para reduzir essa fratura. Claro que não. Ele fez toda uma residência e toda uma formação para ele reconhecer aquela fratura e pensar, essa fratura é igual àquelas outras 10 fraturas parecidas que eu já tratei. É uma fratura do tipo X, Y e eu tenho que tomar Y e Z consequências. Mas ela é igual às outras fraturas que ele viu? Não, pessoal. É sempre um pouco diferente. Mas ele trabalha com acessar blocos de conhecimento. Isso é completamente diferente de quem está vendo aquela fratura pela primeira vez, que é o caso do estudante amador. Para cursos super disputados, no tempo que o Enem te exige, tu só consegue ter a performance necessária para entrar quando tu começa a te tornar um profissional, alguém que tem proficiência na prova. E o que te ajuda para isso? Te ajuda a saber como se portar. Aí tu vai me dizer assim, mas no 6º encontro, se é sobre o dia D, tu não deveria estar me dizendo o que eu devo comer, que horas que eu devo acordar. Cara, a gente fala sobre isso também, mas isso é menos importante. O mais importante é coisas do tipo, se a prova de ciências da natureza é uma das provas mais difíceis para ti, aonde que tu vai tentar tirar a pontuação que tu vai perder ali? Como é que tu vai fazer a redação se tu não é um cara rápido o suficiente para fazer a redação em 1 hora? Essas são as discussões que tu vai estar preparado para o dia. Tu não tem uma segunda oportunidade. Esse é o programa principal do curso e dos seminários. A minha ideia não é só conversar contigo sobre isso, mas te treinar para que tu possa efetivamente melhorar o teu desempenho com essas informações e criar uma rotina que incorpore isso para te poder acessar esse conteúdo. E eu criei alguns conteúdos extra, que eu acho fundamental e que às vezes eu consigo colocar nos programas de seminários, às vezes a gente acaba conversando pela internet, em encontros extras com grupos maiores. 3 conteúdos extras que são fundamentais.
um conteúdo que envolva a tua família. Tua família deve estar super angustiada com esse processo. E para muitas pessoas, ter uma reunião onde eu fale com os familiares e explique para ele como é que, na minha experiência, eles podem se portar e te ajudar, em vez de te atrapalhar no teu processo seletivo, é uma coisa muito legal. Essa é uma das reuniões que eu tenho mais prazer em fazer. Então é uma reunião familiar. Além disso, eu gosto muito e é muito importante, tem gente que tem que fazer só esse encontro e já conseguiria um resultado incrível, talvez eu tivesse até entrado na medicina, que é como fazer o melhor uso da sua nota no Enem no SISU. Porque depois que tu tem uma nota no Enem, vem uma segunda etapa do processo seletivo, que é saber escolher aonde que você deve se matricular, que é saber escolher como funcionam as duplas contagens, qual as médias reais de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, às vezes 7 chamadas para um curso. Muita gente, quando quando entrei na medicina da fundação, que era o lugar que eu acabei cursando medicina, tinham 88 vagas. Tu sabe qual foi a minha posição real? 256. Puxa, mas então como é que tu entrou entre os 88? Porque a contabilidade do Enem tem muitos segredos que a gente tem que conversar e desvendar. O último dos cursos extras é um que eu espero que ninguém precise, mas eu sempre gosto de conversar com ele. É o que tu deve fazer se tu passar na medicina e o que tu deve fazer se tu não passar na medicina. Como é que tu te prepara para um próximo ciclo? Pessoal, eu acho que eu consegui explicar da melhor forma possível todo o conteúdo e o programa do seminário. Esse seminário não são coisas, embora eu use muito pesquisa e tudo tem referência no que eu estou falando, ele se baseia muito na minha experiência pessoal. Lembre-se que eu falo de coisas que eu vivi, que eu fiz e que eu passei. Eu tenho certeza que a gente junto vai conseguir evitar que tu cometa erros que eu cometi e talvez tenha um sucesso muito maior do que tu espera para ti mesmo. Foi um grande prazer poder dividir essas informações com vocês. Se vocês precisarem de mais informações, todo o grupo do Dr. Enem vai estar disponível para responder as dúvidas de vocês sobre os seminários. Pessoal, faz o seminário, virtual ou presencial, bota a faixa, bate uma foto e manda para a gente poder publicar. Valeu!